Senta-te no canto. Tu não percebes nada de moda, gritou a minha filha, no centro exato da boutique, com a voz a ecoar contra os espelhos de cristal biselado e as cortinas de seda. Sou a Rosa, tenho 68 anos. E ergui uma padaria de bairro, amassando a massa à mão desde antes do cantar do galo. O que a noiva ignorava enquanto ajeitava a renda francesa ao espelho era que a carteira de pele gasta que eu segurava no regaço guardava o único livro de cheques capaz de pagar aquele capricho desmedido. Não respondi de imediato. O meu silêncio não era fruto do espanto nem da dor aguda. Aquela dor que se esperaria de uma mãe humilhada em público era antes a quietude fria e calculada de quem finalmente compreende que um fio esticado durante anos acaba de se romper de forma irreparável. Fiquei ali a observar a cena como se fosse uma espectadora alheia, analisando cada detalhe do ambiente opulento que nos rodeava naquela loja de noivas, um sítio que parecia cobrar só para se entrar e respirar o seu ar perfumado a baunilha e lírios importados. Amanhã tinha começado com o ritmo implacável de sempre. Às 4 da madrugada, eu já estava em frente aos fornos da minha padaria, a sentir o calor familiar no rosto, a supervisionar os tabuleiros de pão doce, a calcular os tempos de fermentação da massa. Aquele negócio, com seus balcões de aço inoxidável e o chão de mosaico gasto, tinha sido o motor econômico da nossa família durante mais de 4 décadas. Foi o lugar onde o meu falecido marido, o Antônio, e eu construímos o nosso patrimônio, à custa de madrugadas, de farinha e de sacrifícios silenciosos. O Antônio era um homem de mãos ásperas e coração demasiado mole, especialmente quando se tratava da nossa única filha. Ele consentia-lhe cada capricho, justificava cada birra e pavimentou-lhe um caminho livre das durezas do trabalho árduo. Quando ele faleceu, há 5 anos, deixou-me à frente de tudo. E eu, por inércia ou por um sentido de dever mal compreendido, continuei a assumir o papel de provedora inesgotável. A Vanessa, minha filha, cresceu a ver o dinheiro como um recurso mágico, um recurso que aparecia sempre que ela o exigia. Estudou numa universidade privada caríssima, financiada integralmente pela venda de milhares de pastéis de nata e empadas. Agora, aos 32 anos, trabalhava numa agência de relações públicas, onde ganhava apenas o suficiente para cobrir a renda do seu apartamento moderno e os seus cafés de especialidade, mas comportava-se na vida com a atitude de uma herdeira da realeza. O seu noivo, Diogo, era um rapaz amável, mas de feitio frágil, um empregado de escritório que empalidecia sempre que se falava no orçamento do casamento. Ele preferia desviar o olhar, deixando que a Vanessa tomasse o controle absoluto, convencido tal como ela de que no final do dia, a viúva da padaria abriria a carteira para resolver qualquer buraco financeiro. E assim tinha sido durante os últimos 8 meses. A organização deste casamento tinha se tornado um buraco negro. Eu tinha pago, em silêncio e sem exigir agradecimentos, o sinal da 5ª centenária para o copo de água, o adiantamento do serviço de catering, que incluía pratos com nomes impronunciáveis, e a contratação de um fotógrafo que cobrava a hora aquilo que eu ganhava numa semana de trabalho extenuante. Cada fatura era-me entregue com um sorriso superficial e um obrigada mãe. Sabíamos que podíamos contar contigo. Eu assinava os cheques, arquivava os recibos na minha secretária atrás dos fornos e continuava a trabalhar, engolindo as opiniões e os avisos sobre o esbanjamento. Mas no dia da prova do vestido de noiva, a dinâmica mudou. A marcação era na Lumière, a boutique mais exclusiva da Avenida da Liberdade, um local onde só se entrava com meses de antecedência e referências comprovadas. Chegamos no meu carro, um modelo sóbrio e funcional com 10 anos, que a Vanessa fez questão que estacionasse a 3 quarteirões de distância, para que as empregadas da loja não nos vissem sair de um veículo tão vulgar. Durante o trajeto, ela não parou de tagarelar sobre as tendências da estação, os cortes das saias e os criadores europeus, tratando-me com aquela condescendência habitual de quem explica o mundo a uma criança pequena. Eu conduzia em silêncio, repassando mentalmente os números na minha cabeça, consciente do limite máximo que tinha estabelecido para esta última grande compra. Ao cruzarmos as portas de vidro da boutique, fomos recebidas por um ar-condicionado quase glacial e por uma empregada de postura impecável chamada Mafalda, a estilista principal.
O lugar era um santuário da vaidade. Tapetes de um branco imaculado onde os sapatos se afundavam. Sofás circulares de veludo cor de mostarda. Pedestais iluminados a partir do chão. E chariots dourados que seguravam vestidos envoltos em capas opacas, como se fossem obras de arte incalculáveis. Acompanhava-nos a Patrícia, a dama de honor e melhor amiga da minha filha, uma rapariga que partilhava a mesma obsessão pelas aparências e pelo estatuto. Mal nos acomodamos, uma assistente ofereceu-nos flutes de cristal com champanhe. Eu recusei de forma educada, pedindo um simples copo de água, o que provocou que a Vanessa revirasse os olhos com um aborrecimento evidente. Sentei-me num dos sofás, apoiando a minha carteira sobre os joelhos. A textura da pele, gasta debaixo dos meus dedos, ancorava minha realidade perante tanta fantasia pré-fabricada. A Mafalda começou o ritual. A fazer perguntas com um tom falsamente íntimo sobre a visão do casamento, o estilo do evento e as preferências da noiva. A Vanessa falava sem pausas, usando termos como sofisticação intemporal e luxo minimalista, enquanto a Patrícia assentia e dava pequenos goles na sua bebida. Eu observava a interação em silêncio, notando como a estilista avaliava a nossa capacidade de pagamento, com olhares rápidos e calculistas dirigidos à minha roupa simples e às minhas mãos marcadas pelo trabalho manual. O primeiro vestido que trouxeram era bonito, uma criação em seda lisa com um decote discreto. A Vanessa experimentou-o atrás das pesadas cortinas do provador e saiu para o pedestal com passo inseguro. A mim pareceu-me elegante e adequado, mas a Patrícia torceu o nariz e decretou que era demasiado simples, que parecia uma camisa de dormir de luxo. A estilista, captando rapidamente a necessidade de ostentação das suas clientes, retirou a peça de imediato e desapareceu no armazém das traseiras. A segunda tentativa foi um exagero de tule e pedraria. O corpete estava tão apertado que a Vanessa mal conseguia respirar. E a saia era um volume incontrolável que ocupava metade da sala. Quando perguntou o preço, a Mafalda mencionou um valor que duplicava o orçamento que tínhamos acordado na noite anterior, à mesa da minha cozinha. Esperei que a minha filha reagisse, que descartasse a opção por puro bom senso, mas em vez disso, os seus olhos brilharam com o desejo febril de possuir algo inalcançável. Girou em frente aos espelhos triplos a admirar o seu próprio reflexo, completamente desligada do esforço que era preciso para gerar cada cêntimo daquela quantia. Foi então que trouxeram o terceiro vestido. A estilista apresentou-o quase com reverência, anunciando que era uma peça exclusiva importada de Itália e parte de uma coleção de edição limitada. Era, para dizer a verdade, uma peça espetacular. A renda cobria os braços num intrincado padrão de flores. As costas ficavam a descoberto, emolduradas por minúsculos botões de pérola. E a cauda estendia-se por metros sobre o tapete branco. A Vanessa vestiu o E. Ao sair, o silêncio na sala foi genuíno. A Patrícia abafou um grito de espanto e bateu palmas com um entusiasmo exagerado. A Mafalda ajoelhou-se para acomodar as pregas da fazenda, assegurando que ela parecia uma princesa da realeza europeia. Eu mantive-me no meu lugar, a calcular o peso da fazenda e o desconforto de arrastar semelhante fardo durante horas. Eu conhecia o espaço do copo de água. Era uma quinta belíssima, mas com jardins de terra solta e caminhos de calçada portuguesa. O vestido ficaria arruinado antes sequer de servirem o jantar. Além disso, quando a Mafalda mencionou casualmente o preço, senti um golpe frio no estômago. O valor não só triplicava o orçamento original, como equivalia aos lucros líquidos da minha padaria durante 3 meses de trabalho incessante, sem contar com as despesas operacionais, nem com os ordenados dos meus empregados. Era um insulto ao bom senso. Decidi intervir. O meu tom foi calmo, prático, desprovido de maldade. Não procurava envergonhá-la, mas sim trazê-la de volta à realidade. Inclinei-me um pouco para a frente, segurando a minha carteira, e disse: Filha, é um vestido lindo, não há dúvida, mas com uma cauda tão comprida, não vais conseguir dançar no jardim da quinta. A fazenda vai desfazer-se na terra e nas pedras da calçada. Além disso, o preço que a senhora acabou de mencionar está muito acima do que combinamos. Temos de ser realistas com o orçamento. O ambiente na boutique mudou de imediato. A temperatura pareceu descer vários graus.
A Patrícia poisou o copo numa mesa de apoio, com um tilintar nervoso. A Mafalda pôs-se de pé, cruzando as mãos à frente da cintura, a adotar uma máscara de distanciamento profissional. E a Vanessa? A Vanessa transformou-se. A cor subiu-lhe pelo pescoço até lhe tingir as faces de um vermelho intenso. Os seus olhos, que segundos antes brilhavam de vaidade, cravaram-se em mim com uma fúria desproporcionada. Naquele instante, ela não viu a mulher que tinha amassado pão de madrugada para lhe pagar os estudos, nem a viúva que estava a cobrir sozinha as despesas do seu casamento caprichoso. Viu apenas um obstáculo, uma camponesa ignorante que ousava arruinar o seu momento de glória à frente da amiga e da vendedora elitista. Cerrou os punhos de lado, contra a saia de seda, e deu um passo na minha direção. A sua voz não foi um sussurro tenso nem uma queixa discreta. Foi um estrondo sonoro, carregado de desprezo e superioridade, desenhado para me deixar bem clara a minha posição na sua hierarquia imaginária. Senta-te no canto, tu não percebes nada de moda, gritou ela, a apontar com o dedo indicador para a extremidade mais escura da sala, como se estivesse a repreender um cão desobediente. Estou farta dos teus comentários de padeira barata. Tu não percebes nada disto. Estás a estragar o dia mais importante da minha vida com essa tua mentalidade de pobre. A Mafalda mantinha um sorriso congelado, à espera da minha reação. A Vanessa ficou ali, a respirar de forma ofegante, com o queixo erguido, desafiadora, à espera que eu baixasse a cabeça. Que pedisse desculpa pela minha falta de tato, que aceitasse o meu lugar no canto e, acima de tudo, que tirasse o livro de cheques para me redimir da minha insolência, comprando-lhe o vestido. Tinha funcionado sempre assim. Ela gritava, o Antônio apaziguava. Eu pagava e o mundo continuava a girar. Mas o Antônio já cá não estava, e eu tinha chegado ao meu limite. Não senti vontade de chorar. Não senti necessidade de levantar a voz para me defender. Não experimentei o impulso maternal de a perdoar no momento, justificando aquilo com o estresse pré-nupcial. O que senti foi uma clareza absoluta, uma nitidez mental que dissipou qualquer dúvida que eu pudesse albergar sobre a natureza da nossa relação. Vi a mulher adulta à minha frente, envolta em milhares de euros de renda, e percebi que o meu papel na sua vida se tinha reduzido ao de uma caixa multibanco, sem direito a voz nem voto. Lentamente, sem pressas, baixei o olhar para o meu regaço. A minha mão direita, que tinha estado a descansar perto do fecho da carteira, moveu-se com deliberação. Abri o fecho metálico. O som foi nítido no meio do silêncio sepulcral da sala. Introduzi a mão e senti o cartão retangular do livro de cheques. O mesmo livro de cheques da conta da empresa que sustentava toda aquela farsa. Agarrei-o com firmeza, mas em vez de o tirar para assinar o papel que todos esperavam, empurrei-o até ao fundo da carteira, garantindo que ficava bem escondido debaixo do meu porta-moedas e das minhas chaves. Voltei a correr o fecho. Clac! O som final de uma transação que nunca iria acontecer. Puis-me de paix. Os meus joelhos estalaram ao de leve, um lembrete físico dos anos de trabalho, mas as minhas costas estavam completamente direitas. Alisei a saia do meu vestido simples com ambas as mãos, num gesto de absoluta compostura. Não olhei para a Patrícia, que agora me observava de olhos muito abertos. Não olhei para Mafalda, que parecia subitamente preocupada. Cravei o meu olhar diretamente nos olhos da minha filha. A Vanessa pestanejou, confundida com a minha tranquilidade. A sua postura desafiadora vacilou por 1 milímetro, à espera do sermão, da reprimenda ou da submissão. Não lhe dei nada disso. Não lhe dei nem uma única palavra. O meu orgulho, forjado no calor dos fornos e na gestão impecável da minha vida, impedia-me de me rebaixar a discutir numa loja de roupa à frente de estranhos. Segurei a carteira com firmeza, virei costas e comecei a caminhar. Os meus sapatos de salto raso e sola de borracha não faziam barulho no tapete branco. Passei pelos manequins vestidos de tule. Atravessei a sala com um ritmo constante, sem apressar o passo, sem olhar para trás. Senti os olhares de todas as pessoas na boutique cravados na minha nuca, mas nenhuma delas tinha força para me deter. Mãe, ouvi a voz da Vanessa nas minhas costas. Já não era um grito de exigência, mas sim um chamamento tingido de uma súbita e aguda incerteza. O tom de alguém que acaba de empurrar uma jarra para a beira da mesa e vê como ela começa a cair. Não parei.
Cheguei às portas duplas de vidro. Um segurança fardado, que tinha presenciado a cena desde a entrada, apressou-se a abrir-me a porta com um gesto de respeito silencioso. Saí para a rua. O impacto do calor do meio-dia bateu-me logo no rosto, a dissolver o frio artificial da boutique. O ruído do trânsito, as buzinas, o murmúrio dos transeuntes. Tudo regressou de repente a substituir a música clássica e o ambiente estéril do luxo pré-fabricado. Respirei fundo, a encher os pulmões com o ar da cidade. E senti-me estranhamente livre. Era a primeira vez em meses que não sentia o peso esmagador do casamento sobre os meus ombros. Caminhei até a esquina, onde uma fila de táxis aguardava passageiros. Levantei a mão. O primeiro veículo aproximou-se e o motorista abriu-me a porta. Acomodei-me no banco de trás, a apoiar a carteira ao meu lado como se fosse mais um passageiro. O motorista, um homem mais velho com um boné desbotado, olhou para mim pelo espelho retrovisor. Para onde a levo, minha senhora? Dei-lhe a morada de minha casa. Não a da padaria. Hoje não ia voltar ao trabalho. Hoje o forno podia esperar. O táxi arrancou, a integrar-se no fluxo pesado dos automóveis. Apoiei a cabeça contra o vidro da janela, a observar como os edifícios altos e modernos da zona comercial iam ficando para trás, sendo substituídos gradualmente pelas construções mais modestas, pelas árvores frondosas e pelo comércio local do meu próprio bairro. Durante o trajeto, o meu telemóvel, guardado no compartimento exterior da carteira, começou a vibrar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes seguidas. Eu sabia perfeitamente quem era. A Vanessa estaria parada em frente aos espelhos triplos com a estilista, à espera da confirmação do pagamento. A perceber-se de que a mulher do canto, a quem acabara de insultar, tinha levado consigo a infraestrutura completa do seu evento. O vazio começava a manifestar-se. Não tirei o telemóvel. Deixei que vibrasse até que a bateria começou certamente a aquecer. Até que a insistência se transformou em desespero. Não havia maldade na minha inação. Apenas uma justiça matemática. Se eu não percebia de moda, se a minha mentalidade era de pobre, então meu dinheiro de padeira barata não tinha lugar num evento de tal sofisticação. Era uma equação simples. Ela tinha reclamado a sua independência e a sua superioridade estética. Eu simplesmente tinha lhe concedido o espaço para que ela as financiasse. O táxi parou em frente à minha casa. Uma construção de 2 andares com um pequeno jardim à frente, de que eu mesma cuidava aos domingos. Paguei a viagem em numerário, deixando uma boa gorjeta ao motorista, e saí do veículo. O sol brilhava com força sobre o telhado de telhas vermelhas. Caminhei pelo caminho de cimento, tirei as chaves e abri a porta principal. O interior da casa recebeu-me com um silêncio acolhedor. Um aroma, a madeira limpa e a tranquilidade de um espaço que me pertencia por completo. Fechei a porta nas minhas costas e passei o trinco com um estalido firme e metálico. Deixei a carteira sobre a mesa do hall de entrada. Descalcei-me e caminhei até a cozinha para preparar um café de saco bem forte, sabendo que em algum lugar da cidade, numa boutique de tapetes brancos, a minha filha acabava de descobrir o verdadeiro preço da sua arrogância. A água ferveu com um apito agudo que cortou pela raiz a quietude da minha cozinha. Desliguei o fogão com um movimento mecânico. Peguei no pano de cozinha bordado que pendia sempre da pega do forno e levantei a chaleira de alumínio gasto. O vapor quente embaciou-me os óculos por um segundo, mas não parei. Verti a água sobre o filtro que segurava o café acabado de moer. O aroma escuro, amargo e familiar começou a encher o espaço, a afugentar o cheiro a perfume caro e a renda importada que parecia ter ficado impregnado na minha roupa desde que saí daquela boutique. Enquanto o líquido escuro caía, gota a gota, no jarro de vidro, o meu telemóvel, a descansar sobre a mesa de jantar em madeira, começou a vibrar. A madeira amplificava o som, convertendo-o num zumbido insistente e irritante. Não precisava de olhar para o ecrã para saber quem era. O aparelho vibrou uma vez, parou uns segundos e voltou a vibrar com uma urgência frenética. Caminhei em direção à mesa a segurar a minha chávena vazia e fiquei a olhar para o ecrã iluminado. Vanessa, 14 chamadas não atendidas, dizia o texto negro sobre o fundo brilhante. Não senti o impulso de atender. Durante toda a minha vida,
O toque do telefone ou o choro da minha filha tinham sido comandos automáticos, que me obrigavam a largar qualquer coisa que estivesse a fazer para correr a resolver o problema. Se ela se esquecia de um caderno na escola, eu deixava a massa levedar e conduzia a toda a pressa. Se zangava com uma amiga, eu preparava-lhe a sua sobremesa favorita para consolar. Se gastava demais no seu cartão, eu cobria o saldo antes que lhe cobrassem juros. Mas naquela tarde, de pé no centro da minha própria casa, olhei para o telemóvel como se fosse um objeto estranho. O zumbido parou e o ecrã mostrou o ícone de uma nova mensagem de voz. Peguei no aparelho, carreguei no botão de reprodução e ativei o alto-falante. Deixei o telemóvel sobre a mesa e servi o café. Mãe, onde te meteste? Estourou a voz da Vanessa, distorcida pelo volume alto e pela histeria evidente no seu tom. Não havia preocupação maternal, não havia pedidos de desculpa pelos insultos. Havia apenas pura exigência. Fugiste como uma criminosa. Tens de voltar agora mesmo e passar o cheque. Não me podes fazer isto à frente da Patrícia. Atende o maldito telemóvel. Não sejas imatura. Não desliguei o telemóvel nem a bloqueei. Queria que ela ouvisse o tom de chamada tocar até o infinito. Queria que a ausência da minha resposta fosse um peso constante na sua tarde. Queria que o silêncio lhe demonstrasse que o canto para o qual me tinha mandado era um lugar de onde não pensava sair para salvar. Acabei o meu café a observar pela janela o pequeno jardim que o Antônio e eu tínhamos plantado há 30 anos. As flores das buganvílias caíam sobre o muro de pedra. Ignorantes do caos que se estava a desenrolar na cidade, lavei a chávena no lava-loiça, sequei as mãos com lentidão e tomei uma decisão. A casa estava demasiado silenciosa e a minha mente precisava da âncora do trabalho físico. Peguei na minha carteira de pele, a mesma que guardava o livro de cheques que a Vanessa tanto cobiçava. Calcei uns sapatos confortáveis e saí à rua. O trajeto para a padaria, a Espiga de Ouro, era de apenas 6 quarteirões. Um caminho que conhecia de cor, com os seus passeios esburacados e as suas árvores de sombra densa. O calor da tarde era pesado, mas reconfortava-me. Passei em frente à drogaria do Sr. Evaristo, um homem da minha idade que levava toda a vida no bairro. Ele estava a varrer a entrada da sua loja e, ao ver-me, parou a vassoura e tirou o boné num gesto de respeito antigo. Boa tarde, Dona Rosa. Que milagre vê-la a esta hora por aqui. Não andava nos preparativos do grande casamento. Cumprimentou-me, a apoiar-se no cabo da vassoura. Boa tarde, Evaristo, respondi, a suavizar o passo, mas sem parar de todo. Os preparativos continuam, mas a noiva decidiu que os meus gostos são muito antiquados para a alta costura. Por isso, deixei a cargo do seu próprio evento. No final do dia, o pão não se amassa sozinho. Ao virar a esquina, vi a tabuleta da minha padaria com as suas letras amarelas, um pouco desbotadas pelo sol dos anos. Empurrei a porta de vidro e o tilintar do sino de bronze anunciou a minha chegada. O ar quente do interior envolveu-me no instante, carregado com o aroma a fermento fresco, açúcar tostado e canela. Era o cheiro da minha vida inteira. Atrás do balcão de vidro, a arrumar uns tabuleiros de bolos acabados de sair do forno, estava Lourdes. A Lourdes era uma mulher robusta, de mãos rápidas e olhar afiado. Trabalhava comigo há 20 anos. Conhecia os segredos de cada receita. Sabia exatamente a que temperatura cozer as empadas. E, acima de tudo, conhecia a dinâmica da minha família melhor do que ninguém. Ao ouvir o sino, levantou a vista e os seus olhos abriram-se com uma surpresa genuína. Limpou as mãos cheias de farinha no seu avental branco. Dona Rosa, o que faz a senhora aqui? Perguntou, a aproximar-se do balcão. Pensei que hoje tinha o dia livre para ver a menina Vanessa vestida de princesa naquela loja chique da Baixa. Fui à loja, Lourdes, disse eu em voz baixa, a começar a organizar uma fila de pães doces que estavam desalinhados. Mas acontece que não percebo nada de moda. A minha filha gritou comigo à frente das amigas e das vendedoras. Ordenou-me que me sentasse no canto porque a minha mentalidade de pobre lhe estava a estragar o dia especial. A Lourdes ficou estática. Ela tinha visto a Vanessa crescer, tinha visto entrar na padaria na adolescência, a exigir dinheiro da caixa registradora para ir ao cinema, e tinha visto meu falecido marido dar-lhe às escondidas.
Não me diga que a rapariga se atreveu a tanto, Dona Rosa, murmurou a Lourdes, a apertar os lábios com indignação. Essa menina sempre teve a mão solta para pedir e a língua comprida para exigir. E a senhora o que fez? Pagou-lhe o capricho para evitar o escândalo. Ela melhor que ninguém sabia o quanto este casamento me estava a custar. Não só em dinheiro, mas em saúde e tranquilidade. Não, respondi com firmeza. Não paguei. Dei meia volta, vim-me embora e deixei-a lá. A Lourdes deixou escapar um suspiro que era metade alívio, metade espanto. Acenou suavemente com a cabeça e voltou a pegar nas suas pinças. Já era tempo, patroa. Já era tempo de alguém lhe ensinar que a farinha custa suor antes de virar pão. Fui para a parte de trás, em direção à minha secretária. Era um espaço reduzido, iluminado por uma lâmpada solitária, com paredes forradas de prateleiras, cheias de caixas de ingredientes e dossiês de faturas. No centro, havia uma secretária de metal cinzento, fria e funcional. Sentei-me na minha cadeira do costume. Acendi o candeeiro de secretária e abri a gaveta de baixo, de onde tirei o livro de contabilidade principal. Abri as páginas correspondentes aos últimos 8 meses. As colunas de números escritos com a minha caligrafia redonda e arrumada contavam uma história de sangramento silencioso. Ali estavam os sinais para a quinta centenária, os adiantamentos para o florista que cobrava por rosas importadas aquilo que eu gastava num mês de farinha, o pagamento inicial do fotógrafo de renome e as transferências constantes para a conta da Vanessa para pequenas despesas de organização. Cada valor era uma bofetada no meu esforço de décadas. Enquanto folheava as páginas, a minha vista deteve-se num encargo automático recorrente, o cartão de crédito adicional, quando o Antônio faleceu. A Vanessa tinha 27 anos. Argumentou que precisava de um cartão associado à minha conta da empresa para emergências, visto que o seu ordenado na agência mal lhe chegava. Eu, cega pelo luto e pelo hábito de a superproteger, concedi-lhe. Nos últimos meses, esse cartão tinha se tornado no seu fundo pessoal, para provas de degustação de bolos, ensaios de maquilhagem, compras de sapatos de marca e almoços com as suas damas de honor. Olhar para aqueles números atingiu-me no peito, a despertar uma memória que eu tinha tentado enterrar durante anos. Foi há 10 anos, nesta mesma secretaria. O nosso forno industrial principal, o coração da padaria, tinha sofrido uma avaria catastrófica nos queimadores. Repará-lo era impossível. Precisávamos de um novo com urgência. Eu tinha andado a guardar dinheiro em numerário num cofre durante mais de um ano, euro a euro, a sacrificar confortos para estarmos preparados para uma emergência daquelas. Naquela manhã de há 10 anos, quando fui buscar o dinheiro para ir comprar o forno, o cofre estava vazio. Senti que o mundo me caía em cima. Encontrei o Antônio sentado exatamente nesta mesma cadeira, a olhar para o chão com vergonha. Confessou-me que tinha tirado o dinheiro para pagar a viagem de finalistas da Vanessa à Europa. Rosa, disse-me ele com os olhos rasos de água. A Vanessa chorou-me a noite toda. Disse-me que todas as amigas da faculdade iam a Paris. Não podia deixar que a nossa menina fosse a única pobre a ficar no bairro. O forno ainda aguenta com os remendos mais uns tempos. Tive de amassar a mão durante semanas, a trabalhar jornadas de 16 horas, para reunir o suficiente para comprar um forno usado, em segunda mão. Enquanto a minha filha publicava fotografias a sorrir em frente à Torre Eiffel, a queixar-se de que o hotel que o pai lhe tinha pago não tinha boa vista. Naquela altura, perdoei o Antônio porque era o meu marido e amava-o, mas jurei a mim mesma que jamais permitiria que a vaidade da minha filha voltasse a matar a fome o negócio que nos dava de comer. E, no entanto, aqui estava eu, 10 anos depois, a cometer exatamente o mesmo erro, a assinar cheques para um vestido que custava mais do que a remodelação completa da montra da padaria. A memória cristalizou a minha determinação. Fechei o livro de contabilidade com um golpe seco. Tirei o meu telemóvel do bolso do avental. As minhas mãos, marcadas por cicatrizes de queimaduras antigas e nódulos nas articulações, moveram-se com firmeza sobre o ecrã. Abri a aplicação do meu banco. Demorei um par de minutos a navegar pelos menus digitais, a ajustar os óculos para ler as letras pequenas. Mas, finalmente, encontrei a secção que procurava. Cartões de crédito adicionais. Lá estava o cartão acabado em 428, em nome da Vanessa. O sistema mostrava-me o saldo acumulado do mês,
Um valor escandaloso proveniente de reservas de hotéis para os convidados do noivo e compras em lojas de decoração. Carreguei no botão de opções. Apareceu um menu suspensível a vermelho. Bloquear cartão permanentemente. O telemóvel lançou-me um aviso no ecrã. Se bloquear este cartão, todos os pagamentos automáticos e transações futuras serão rejeitados de imediato. Deseja continuar? Não liguei a nenhum gestor de conta, não consultei nenhum advogado para ver se tinha o direito de o fazer. Era o meu dinheiro, a minha conta, o meu suor. Carreguei em aceitar. Um círculo verde de confirmação apareceu no ecrã, seguido de uma mensagem de texto automática a confirmar o cancelamento. O cordão umbilical financeiro acabava de ser cortado de vez. Guardei o telemóvel no bolso e fiquei a olhar para a parede do escritório, a sentir como uma paz imensa e desconhecida se instalava no meu estômago. Apenas tinha passado 1 hora desde que bloqueei o cartão, quando o som do sino da entrada principal não tilintou, mas estourou. A porta de vidro foi empurrada com uma violência tal que chocou contra o batente de borracha da parede. A partir do meu escritório, ouvi o murmúrio assustado de um par de clientes que estavam a comprar pão, seguido pela voz firme, mas alarmada da Lourdes, a tentar travar a intrusa. Menina Vanessa, não pode entrar assim. A patroa está ocupada a rever as contas, disse a Lourdes, a pôr-se no seu caminho. Sai da minha frente, Lourdes. Não sejas intrometida. Isto não é assunto teu, gritou a Vanessa, com a voz carregada de uma fúria descontrolada. Ouvi o som dos seus saltos altos a bater no chão gasto do corredor das traseiras. A porta do meu pequeno escritório abriu-se de rompante, a bater na estante de metal. A Vanessa apareceu à porta. O seu aspecto impecável da manhã tinha desaparecido. A maquilhagem à volta dos olhos estava esborratada, provavelmente por lágrimas de frustração, e o seu cabelo, perfeitamente penteado, exibia agora um ar desordenado. Tinha o rosto avermelhado e a respiração ofegante. Entrou no escritório e atirou a sua carteira de marca sobre a minha secretária, a espalhar algumas faturas que eu tinha arrumadas. És inacreditável, gritou ela, a apoiar ambas as mãos sobre o metal frio da secretária, a inclinar-se para mim, com os olhos injetados de raiva. Não consigo acreditar no que me fizeste. Deixaste-me lá plantada, sozinha, à frente da Patrícia e da estilista. Tens ideia da humilhação que me fizeste passar quando perceberam que fugiste como uma cobarde para não pagar? Observei-a com uma calma, que pareceu enfurecê-la ainda mais. Não levantei a voz, não me defendi com gritos. Falei com a mesma tranquilidade com que instruí os meus padeiros sobre a temperatura do forno. Fecha a porta, Vanessa, disse eu pausadamente. Estás a assustar os clientes lá fora. O Diogo teve de esvaziar as suas poupanças pessoais, o dinheiro que tínhamos, para comprar o frigorífico do nosso apartamento, só para pagar os 500 euros de penalização que a boutique cobra por se experimentar vestidos exclusivos e não comprar nenhum. Tudo porque tu fizeste uma birra ridícula e te foste embora. Tu ordenaste-me que me sentasse no canto porque, segundo as tuas próprias palavras, eu não percebo nada de moda e tenho uma mentalidade de pobre, respondi com frieza matemática. Por isso, fiz exatamente o que me pediste. Fui para o meu canto, para a minha casa e para o meu trabalho. Se o meu dinheiro está manchado de ignorância e pobreza, então não tem cabimento num evento de tanta sofisticação como o teu. Eu estava sob imensa pressão. Tu sabes o quão importante é dar uma boa impressão perante a Patrícia e as empregadas daquele sítio. Tu não percebes como funciona o mundo lá fora. Mas pronto, já fizeste a tua rabieta, já me castigaste e já me fizeste passar vergonha. Agora pega no telemóvel e desbloqueia o meu cartão de crédito. Tenho de fazer a transferência antes que o banco feche. O único som no escritório era o zumbido constante e grave da câmara frigorífica na divisão do lado. A Vanessa descruzou os braços lentamente. A cor vermelha do seu rosto desapareceu, dando lugar a uma palidez doentia. O que é que estás a dizer? Sussurrou ela. E pela primeira vez em anos, ouvi verdadeiro medo na sua voz. O que ouviste? Continuei sem desviar o olhar. Paguei o aluguer da quinta, os adiantamentos do copo de água, o fotógrafo e 1000 caprichos absurdos que nem sequer compreendo. Mas acabou-se. A partir de hoje, neste exato instante, o casamento é financiado por ti
e pelo Diogo, com os vossos próprios ordenados. Eu não meto cá nem mais um cêntimo. O pânico começou a infiltrar-se pelas fendas da sua arrogância. Não me podes fazer isto, disse ela, com a voz a tremer. Faltam exatamente 2 meses. Já enviei todos os convites. Vai lá estar a agência toda, os meus chefes, os sócios da empresa de relações públicas. Se cancelar alguma coisa agora, se o casamento parecer barato, serei o motivo de chacota de toda a cidade. Arruinarias a minha reputação social para sempre. O pai nunca me faria uma coisa destas. Ele sim, amava-me. Ele ensinou-te a estender a mão para pedir, mas nunca te ensinou a usá-la para trabalhar por aquilo que pedes. Eu não vou cometer o mesmo erro. O meu dinheiro fica nesta padaria. Muito bem, sibilou ela, com uma calma repentina que gelava o sangue. Fica com o teu dinheiro cheio de gordura e farinha, mas não penses que vais lavar as mãos assim tão facilmente. O que é isto? Perguntei sem fazer tensão de lhes tocar. São as faturas dos fornecedores que faltam liquidar, respondeu a Vanessa, aproximando-se da porta com passos lentos. Como sempre, assumi que tu ias cobrir todas as despesas, como boa mãe que és. Ontem de manhã, dei aos organizadores, aos músicos da orquestra, aos decoradores e à empresa de aluguer de mobiliário de luxo uma instrução muito clara. Disse-lhes que a minha mãe, a grande dona do negócio, preferia liquidar os saldos em pessoa e em numerário. Disse ela, a saborear cada palavra. Todos eles vão vir cá amanhã de manhã cobrar os seus adiantamentos, dezenas de milhares de euros. Vamos lá ver se tens coragem de lhes dizer na cara que não vais pagar. Vamos lá ver como lidas com o escândalo e com os gritos dos cobradores à frente de toda a tua preciosa clientela do bairro. A ver quanto te dura o teu orgulho quando te humilharem no teu próprio território. O silêncio no meu pequeno escritório era tão denso que podia ouvir o zumbido elétrico da lâmpada fluorescente sobre a minha cabeça. Fiquei imóvel durante vários minutos, com o olhar fixo no monte de envelopes timbrados que a Vanessa tinha atirado para minha secretária de metal. O papel era grosso, daquele tipo de papel de carta texturizado que grita exclusividade ao primeiro toque com as pontas dos dedos. Lentamente, estendi a mão e peguei no primeiro. Abri-o com a precisão de quem opera uma ferida, utilizando um abre-cartas de bronze que o Antônio me ofereceu há décadas. Tirei a folha do interior. Era a fatura de uma empresa chamada Harmonia Botânica. O conceito detalhava a instalação de arcos florais suspensos, cascatas de orquídeas brancas para as mesas dos convidados, e um muro de rosas de estufa exclusivas para a sessão fotográfica dos noivos. O saldo pendente, que devia ser liquidado em numerário à primeira hora da manhã seguinte, equivalia à compra de 200 sacos de farinha de 50 quilos. Peguei no segundo envelope, acústica imperial, um quarteto de cordas para a cerimônia religiosa e uma banda de jazz ao vivo para o coquetel de boas-vindas. A exigir o pagamento das suas despesas, transporte especializado para os instrumentos e o saldo final dos seus honorários. O terceiro envelope correspondia à empresa de aluguer de mobiliário. Cadeiras estilo Luís XV, mesas com tampo de imitação de mármore e candelabros de cristal lapidado. Fui alinhando os documentos sobre a superfície fria da minha secretária, a formar uma quadrícula perfeita. Tirei a minha calculadora de botões grandes e gastos. Os meus dedos, habituados a somar gramas de fermento e litros de leite, começaram a teclar os valores com uma frieza mecânica. Não havia tremor nas minhas mãos, nem lágrimas nos meus olhos. Havia apenas a necessidade intelectual de quantificar exatamente a dimensão do desastre. Quando carreguei no botão de igual, o ecrã de cristais líquidos atirou um número que me deixou sem fôlego. Era uma soma obscena, absurda. A Vanessa não só me tinha deixado a conta do vestido, tinha orquestrado uma emboscada financeira desenhada para me encurralar à frente da minha comunidade. A confiar cegamente que o meu terror ao escândalo público me obrigaria a esvaziar as reservas da padaria. A estratégia não era nova. Enquanto observava o número a piscar na calculadora, uma memória nítida emergiu do fundo da minha mente, a abrir caminho com a força de uma revelação. A Vanessa tinha 16 anos. Era a semana anterior ao baile de finalistas do seu liceu. Um evento para o qual o Antônio já lhe tinha comprado um vestido bonito e adequado ao nosso orçamento. No entanto,
3 dias antes da festa, encontrei a Vanessa no seu quarto a segurar umas tesouras de costura. Tinha cortado deliberadamente a saia do vestido, a arruinar a seda com golpes irregulares e furiosos. Quando lhe perguntei o que tinha feito, desatou a chorar com uma teatralidade impecável, a afirmar que se tinha rasgado acidentalmente com um prego da porta e que agora seria o bobo da corte de toda a escola. O Antônio chegou a correr ao ouvir os gritos. Ao ver a sua menina chorar desconsolada sobre os farrapos de tecido, não questionou a física impossível daquele suposto acidente. Em vez disso, sacou das suas poupanças pessoais, as mesmas que íamos usar para reparar o telhado da casa, e levou-o a um centro comercial de luxo para comprar o vestido de marca que ela lhe andava a pedir há meses. Eu fiquei em casa a recolher os pedaços de seda despedaçada. Nessa tarde, ao passar pelo corredor, ouvi a Vanessa falar ao telemóvel com a Patrícia. A sua voz não tinha qualquer traço de lágrimas. Eu bem te disse, murmurava ela com um risinho triunfal. Basta armares uma confusão grande o suficiente. E o meu pai entra em pânico e paga o que for preciso para acalmar as águas. É facílimo. Tinha criado um desastre iminente, uma humilhação pública programada para estourar amanhã de manhã no meu próprio estabelecimento. Sabendo que eu, tal como o Antônio, entraria em pânico e pagaria para evitar que os meus clientes presenciassem o espetáculo dos cobradores a gritar à porta. A porta do escritório abriu-se com lentidão, a interromper os meus pensamentos. A Lourdes espreitou com o rosto tenso e as mãos agarradas a um pano da louça. Tinha estado a ouvir a partir do corredor e a expressão de angústia nos seus olhos indicou-me que compreendia perfeitamente a gravidade da ameaça da minha filha. Dona Rosa, sussurrou ela, a entrar e a fechar a porta nas suas costas. Os rapazes na cozinha já estão a preparar a massa para as carcaças de amanhã, mas eu tenho o coração a bater-me na boca. Se essa menina mandou para cá todos esses cobradores chiques à primeira hora, vão nos armar aqui um circo. A malta do bairro é muito dada a cosquices, patroa. Se vêem homens de fato a gritar no passeio a exigir dinheiro, a reputação da espiga de ouro vai por água abaixo. O que vamos fazer? Quer que vá ao banco levantar numerário ou chamamos a polícia para não os deixarem entrar? Observei as rugas no seu rosto, as manchas de farinha no seu avental, a lealdade inquebrável de uma mulher que tinha defendido este negócio com a mesma ferocidade que eu. O meu olhar desviou-se para a janela interior do escritório. A partir de onde se via a amassadeira industrial, os tabuleiros empilhados, o forno de tijolo refratário, todo aquele ecossistema funcionava graças à minha presença constante, à minha supervisão invisível, à minha resistência para nunca falhar nem um único dia em 40 anos. Diz-me uma coisa, Lourdes. Falei finalmente com uma voz tão serena que pareceu desconcertá-la. Quantos dias de férias acumuladas te devo? Tu ficas sempre aqui nas épocas fortes. Serão uns 60 dias, suponho. Mas o que é que isso tem a ver com a tempestade que nos vai cair em cima amanhã? O que é que está a dizer, Dona Rosa? Como assim férias? Quem é que vai cozer o pão doce? Quem vai abrir a grade às 5 da manhã? As palavras ecoaram no escritório como um trovão num céu limpo. Nem sequer a morte tinha conseguido deter a maquinaria daquele lugar. Uma segunda memória, mais negra e dolorosa que a primeira, assaltou-me enquanto via a incredulidade no rosto da Lourdes. Foi na madrugada a seguir ao funeral do Antônio. O meu marido tinha falecido após uma agonia no hospital, que nos drenou emocional e fisicamente. A casa estava cheia de coroas de flores que murchavam o ar com seu cheiro adocicado. Às 3 da manhã, incapaz de dormir, vesti o meu avental preto. Caminhei os 6 quarteirões na escuridão e acendi os fornos. A Lourdes encontrou-me a amassar a mão, a chorar em silêncio sobre a mesa de aço. Quando me implorou que voltasse para casa para descansar, respondi-lhe com a devoção cega dos mártires. O bairro precisa de pão, Lourdes, e nós precisamos de pagar as dívidas do hospital. O trabalho não sabe o que é luto. Ela deteve-se em frente ao balcão, a enrugar o nariz perante o cheiro a fermento, e pediu-me que lavasse as mãos, porque precisava de falar comigo no escritório. Pensei que vinha à procura de consolo. Em vez disso, pediu-me o cartão de crédito principal da empresa. Argumentou que precisava de comprar roupa de luto adequada, porque as amigas do clube iam organizar uma missa comemorativa numa paróquia exclusiva, do outro lado da cidade.
e não podia apresentar-se com os vestidos simples que tinha no roupeiro. Eu, com o avental manchado de farinha e os olhos inchados de chorar, entreguei-lhe o plástico sem dizer uma palavra. Regressei a amassar, a absorver a sua dor, justificando a sua frivolidade como uma etapa do luto, assumindo a carga completa da sobrevivência, enquanto ela se evadia no consumismo. Nesse dia percebi, embora me tivesse recusado a aceitá-lo, que a minha ética de trabalho incansável, a minha presença perpétua atrás do balcão, era exatamente o que permitia à minha filha viver a flutuar numa bolha de irresponsabilidade. Ela sabia que, independentemente da magnitude do desastre, o forno estaria sempre aceso e a caixa registradora teria sempre fundos. Esse padrão terminava hoje. Olhei para Lourdes, que continuava petrificada no centro do escritório. Vai para a cozinha, ordenei-lhe com um tom firme que não admitia réplicas. Diz aos rapazes para pararem a produção de imediato. O que já está amassado, metam no forno. O que está nas prateleiras, empacotem em caixas grandes. Liga ao padre Anselmo, da paróquia de São Judas, e diz-lhe que lhe vamos doar toda a existência do dia para o refeitório comunitário. Quero este espaço vazio e limpo em 2 horas. Um sorriso cúmplice e feroz desenhou-se nos seus lábios. Apanhou o pano do chão, endireitou-se e saiu do escritório. A caminhar com uma energia renovada, a gritar ordens aos padeiros com voz de general, o processo de desligar a padaria foi um ritual solene. Tirei o avental e saí para supervisionar a operação. Os clientes habituais da tarde foram informados de que íamos fechar para obras urgentes. Vendemos o pão restante à metade do preço e oferecemos o resto. Vi como as prateleiras de madeira, habitualmente a transbordar de pães de leite, meias-luas e bolas de Berlim, ficavam completamente despidas, a mostrar as marcas do desgaste do verniz que eu já não via há anos. Chegou a carrinha da paróquia e os voluntários levaram as caixas pesadas cheias de alimento. Quando o último cliente saiu, fechei a porta de vidro e dei a volta à chave. O som do sino de bronze emudeceu. Depois, dirigi-me à zona de produção. Os rapazes já tinham limpo as mesas de aço inoxidável. Caminhei em direção ao forno principal, o gigante de metal que pulsava com um calor residual. Estendi a mão para o quadro de controlo, um painel cheio de interruptores pretos e luzes vermelhas, que eu operava de olhos fechados. Pus os dedos sobre a alavanca principal de fornecimento de gás. Baixei-a com um movimento seco. O silvo constante dos queimadores apagou-se de repente. Depois, desliguei os interruptores dos ventiladores e das amassadeiras. O silêncio que se apoderou do estabelecimento foi ensurdecedor. Era um silêncio denso, pesado, quase sagrado. O motor da nossa vida familiar. A máquina que tinha financiado caprichos, viagens, estudos e arrogância, acabava de ser detida pela minha própria mão. Paguei aos rapazes a sua quinzena adiantada. Desejei-lhes um bom descanso e vi-os sair pela porta das traseiras. A Lourdes foi a última a sair. Abraçou-me com força antes de ir embora. Um abraço carregado de um respeito profundo. Que Deus a abençoe, patroa. Descanse, mereceu-o a pulso. Sentei-me numa das cadeiras para os clientes. A observar o pó a flutuar nos raios de luz dos candeeiros da rua que se infiltravam pelos vidros. A escuridão iminente trouxe consigo a última e mais dolorosa das memórias. Aquela que eu tinha evitado enfrentar durante meia década. Foi a última noite do Antônio no hospital. A sua respiração era um estertor agônico, assistido por máquinas que apitavam ritmicamente. Eu estava sentada a seu lado, a segurar a sua mão fria. A Vanessa tinha lá estado um pouco antes, a queixar-se do cheiro a antisséptico, e a argumentar que não podia ficar a velá-lo porque tinha uma apresentação importante na faculdade no dia seguinte. O Antônio despediu-se dela com um sorriso fraco, mas assim que ela cruzou a porta, a sua expressão mudou. Apertou-me a mão com uma força surpreendente para um homem moribundo. Rosa, disse-me ele com a voz rouca e embargada, fui um cobarde. Arruinei a nossa menina. Dei-lhe tudo para que ela gostasse mais de mim, para ser o herói. E transformei-a em alguém que não conhece o valor de nada. Começou a tossir fracamente e eu tentei acalmá-lo, mas ele negou com a cabeça a insistir em falar. Promete-me uma coisa. Quando eu cá não estiver, não deixes que te consuma. A Vanessa não tem fundo, Rosa.
ela vai devorar-te viva se a deixares. Protege-te. Protege a padaria. É a única coisa real que temos. Se tiveres de lhe fechar a porta na cara para ela acordar, falo. Eu imploro-te. E eu tinha falhado miseravelmente durante 5 anos. A ceder à culpa e ao hábito de prover. Até hoje, até ao vestido de renda e ao canto da loja. Levantei-me da cadeira, sacudi o pó inexistente da minha saia e caminhei em direção à entrada principal. Puxei a pesada grade metálica para baixo. O estrondo do metal contra o cimento ecoou na rua deserta. Tranquei os cadeados industriais de aço forjado, daqueles que requeriam as 2 mãos para se fechar. Por fim, tirei um cartaz de cartolina branca que tinha escrito no escritório com um marcador grosso e colei-o no centro exato da grade com fita cola. A mensagem era simples, direta e devastadora. Encerrado para férias. Não há atendimento a fornecedores nem a clientes, até novo aviso. Preparei um chá de camomila. Saí para o jardim da frente e sentei-me na minha cadeira de baloiço de vime. O ar estava fresco. Olhei para o relógio no meu pulso. Eram exatamente as 9 da manhã. A hora exata em que os organizadores, os músicos, os floristas e os decoradores de luxo deviam estar a chegar à morada que a Vanessa lhes tinha dado com tanta soberba. Tomei um gole de chá, a imaginar a cena a 6 quarteirões de distância. Os veículos elegantes a estacionarem em frente a um passeio esburacado. Os homens de fato a sair com as suas pastas de cobrança, prontos para intimidar a velha padeira. E, de repente, a encontrarem-se de frente para um muro impenetrável de metal ondulado. Um cadeado gigante e um cartaz silencioso. Imaginei a confusão a transformar-se em pânico, os telemóveis a saírem dos bolsos e as chamadas furiosas a serem reencaminhadas. Não para o meu telemóvel, que agora descansava desligado no fundo de uma gaveta, mas para o telemóvel da verdadeira e única responsável. O vazio que eu tinha deixado estava prestes a engolir a minha filha por completo. O jogo tinha acabado. A maquinaria de resgate estava desligada. Agora, ela teria de enfrentar o mundo real sem o escudo protetor do meu dinheiro, do meu esforço e da minha presença. Recostei-me na cadeira de baloiço e deixei que o sol me aquecesse o rosto, à espera, pacientemente, que as ondas de choque da minha ausência começassem a destruir o castelo de cartas que a Vanessa tinha construído. O sol das 9h15 da manhã já aquecia com a força de um meio-dia prematuro, a secar o orvalho que tinha amanhecido sobre as folhas das minhas buganvílias. Estava sentada na minha cadeira de baloiço no pequeno alpendre à entrada de casa, a segurar uma chávena de chá de camomila que já começava a arrefecer. O silêncio da minha rua residencial, habitualmente interrompido apenas pelo canto dos pássaros ou pelo motor distante de alguma carrinha de entregas. Era um bálsamo que eu absorvia com cada respiração. Sabia que esta paz era temporária. Sabia que, a 6 quarteirões de distância, o furacão que a minha filha tinha tentado dirigir para mim estava a embater num muro de aço. De repente, o toque agudo e persistente do telefone fixo cortou a tranquilidade do ar. Não era o meu telemóvel. Esse aparelho continuava desligado e guardado no fundo da gaveta da minha cômoda, surdo às exigências do mundo. O som vinha do aparelho velho, de disco, que descansava sobre a mesa do corredor interior. Levantei-me da cadeira de baloiço com lentidão, a sentir o leve estalar nos meus joelhos. Alisei a saia do meu vestido de algodão e caminhei para o interior da casa. O chão de madeira rangeu sob os meus passos. Levantei o auscultador pesado de plástico preto e levei-o ao ouvido, à espera de ouvir os gritos imediatos da Vanessa. Mas não foi a voz da minha filha que me cumprimentou. Dona Rosa, desculpe lá estar a ligar para sua casa a esta hora, mas achei que a senhora ia querer saber o que se passa aqui na rua, disse a voz rouca e familiar do Evaristo, o dono da drogaria vizinha da padaria. Ouvia-se agitado, quase sem fôlego, e de fundo podia perceber um murmúrio denso, o som inconfundível de uma multidão pequena mas alterada. Bom dia, Evaristo. Não te preocupes. Diz-me lá o que se passa na padaria, respondi, a apoiar a mão livre sobre a mesa, com a pulsação perfeitamente calma. Olhe que é um espetáculo completo, Dona Rosa. Há uns 20 minutos, chegaram 3 carrinhas pretas daquelas grandes, luxuosíssimas. Taparam-me a entrada da drogaria toda. Saíram de lá uns homens de fato muito engravatados,
com pastas de cabedal e maletas. Vinham direitinhos à sua loja. Quando viram a grade de metal embaixo e o cadeado posto, ficaram pasmados. Um deles, um tipo alto que suava em bica com o calor que está, começou a bater na grade com os punhos, a gritar que lhe abrissem a porta, que tinha uma reunião de cobrança, agendada pela própria noiva. O contraste entre a elegância pré-fabricada daqueles cobradores de eventos de luxo e a crueza do meu passeio de bairro esburacado. Era exatamente a imagem que eu tinha visualizado. E o que é que aconteceu a seguir? Perguntei, a manter um tom de curiosidade casual. O bairro inteiro saiu para ver. Dona Rosa. A Dona Lourdes deixou a banca da fruta só para vir ver a cosquice. Os homens lá começaram a ligar pelo telemóvel, furiosos. Diziam que os tinham enganado, que uma tal empresa botânica ia perder milhares de euros hoje mesmo. E mesmo no meio daquela confusão toda, chegou o carro do noivo da sua filha. O rapaz, o Diogo, travou a fundo no meio da rua. A menina Vanessa saiu a correr. Ai, Dona Rosa, se a senhora visse, vinha pálida, desfigurada. Parou em frente à grade da padaria, leu o papel que a senhora lá deixou colado e quase caiu para o lado. Eles exigiam-lhe o dinheiro em numerário. Ela gritava-lhes que a dona era a senhora, que de certeza estava lá dentro escondida. Até deu ordens ao Diogo para tentar rebentar com o cadeado com uma chave de rodas. Mas o rapaz não parava de tremer e dizia-lhe que não podia fazer aquilo à frente de toda a gente. Os cobradores disseram à sua filha que se o dinheiro não aparecesse na próxima hora, o casamento inteiro era cancelado hoje mesmo. E repare bem, a menina Vanessa acaba de se meter no carro outra vez. Arrancaram a queimar pneu. Os homens das carrinhas pretas entraram nos veículos deles e saíram atrás deles. Vem para a sua casa, Dona Rosa. Tenha isso por certo. Aqui o bairro sabe que a senhora é uma mulher de trabalho. Ninguém a julga por pôr ordem nisto. Despediu-se o homem da drogaria antes de desligar. Posei o auscultador na base com um estalido suave. O eco da campainha do telefone desvaneceu-se, deixando a casa novamente num silêncio profundo. Caminhei de volta para o alpendre. O sol tinha subido um pouco mais no horizonte, a iluminar diretamente o portão baixo de ferro forjado que separava o meu jardim do passeio. Sentei-me de novo na cadeira de balouço, peguei na minha chávena de chá e esperei. Não sentia medo, não sentia ansiedade. Sentia a clareza absoluta de uma cirurgiã prestes a extirpar um tumor que tinha andado a envenenar o corpo durante demasiados anos. Não passaram sequer 10 minutos quando o estrondo de um motor forçado quebrou a quietude da rua. O automóvel compacto do Diogo apareceu a dobrar a esquina a uma velocidade temerária para uma zona residencial. Os pneus chiaram contra o asfalto quando ele travou bruscamente mesmo em frente ao meu portão, subindo uma das rodas da frente para a borda do passeio. Apenas um segundo depois, uma enorme carrinha preta de luxo parou imediatamente atrás deles, a bloquear a passagem de qualquer outro veículo. O pó da rua levantou-se numa pequena nuvem cinzenta. A partir da minha cadeira, observei a cena sem mover um único músculo. A porta do condutor abriu-se e o Diogo saiu aos tropeções. Trazia uma camisa de vestir amarrotada, e o seu rosto era uma máscara de terror absoluto. Tinha as mãos agarradas aos próprios cabelos, a respirar de forma errática. Imediatamente a seguir, a porta do passageiro abriu-se com violência. A Vanessa emergiu do veículo. A sua aparência impecável, aquela armadura de sofisticação que ela tanto defendia nas boutiques de marca, tinha se desmoronado por completo. Vestia a mesma blusa cara do dia anterior, mas agora estava suada e amarrotada. O seu cabelo estava revolto e a maquilhagem manchava-lhe as faces. Da carrinha preta, desceu um homem maduro, vestido com um fato de linho cinzento feito à medida. A sua postura era rígida, profissional, mas os seus olhos destilavam uma fúria contida. Trazia uma pasta de cabedal debaixo do braço. Era a personificação da dívida, o cobrador implacável da vaidade. A Vanessa correu para o meu portão de ferro forjado e empurrou-o com ambas as mãos. O portão estava trancado à chave por dentro. O metal enferrujado rangeu, mas não cedeu. Ao ver que eu estava sentada tranquilamente no alpendre, a apenas 3 metros de distância, os seus olhos arregalaram-se. "Abre o portão", gritou ela com uma voz aguda que rasgou a tranquilidade da manhã.
Abre este portão agora mesmo, mãe. Para de te esconderes. Não me levantei. Não alterei a minha expressão. Simplesmente, olhei para ela a partir do conforto do meu território. O homem do fato de linho aproximou-se por trás da Vanessa. Deteve-se em frente ao portão, ignorando por completo a histeria da minha filha, e cravou seu olhar diretamente em mim. A sua voz era profunda, educada, mas carregada de uma inegável ameaça legal. Bom dia, minha senhora. O meu nome é Dr. Vasconcelos. Sou o coordenador geral do evento e represento o consórcio de fornecedores do casamento da sua filha, disse ele, agarrando a pasta com força. Ontem de manhã, a noiva informou-nos de que o saldo total dos nossos honorários, que ascende a mais de 50 mil euros entre arranjos florais, mobiliário, iluminação e música ao vivo, seria liquidado em numerário à primeira hora de hoje, nas instalações da sua padaria. Encontramo-nos com um estabelecimento fechado e com um cartaz a dizer que estavam de férias. O meu tempo é dinheiro, minha senhora, e o tempo dos meus fornecedores também. Preciso que me entregue o pagamento imediatamente, ou ver-me-ei na obrigação de cancelar absolutamente todos os contratos e reter os adiantamentos por perdas e danos. Já o ouviste? Exigiu a minha filha, a bater no metal com a palma da mão. Diz-lhe que o dinheiro está no cofre do teu escritório. Diz-lhe que vais ao banco agora mesmo levantar o numerário. Para de me fazeres passar esta humilhação à frente do Dr. Vasconcelos. Eu exijo-te isso. Não podes arruinar a minha vida por causa de uma birra tua. O som da porcelana contra a madeira foi o único ruído durante um segundo interminável. Acomodei-me na cadeira de baloiço, apoiei as mãos sobre os joelhos e olhei diretamente para o Vasconcelos, ignorando por completo a Vanessa. Dr. Vasconcelos, falei, por fim, a projetar a minha voz com a clareza e a firmeza de quem tem dado ordens numa cozinha industrial durante 40 anos. Compreendo perfeitamente a sua frustração. No entanto, há um detalhe fundamental que o senhor deve compreender. Eu não tenho nenhum acordo consigo. Eu não contratei os seus serviços. Eu não conheço os seus floristas, nem os seus músicos, nem me interessa o mobiliário que alugam. Quem assinou os contratos, quem exigiu a exclusividade do vosso trabalho e quem se comprometeu a pagar essa quantia exorbitante de dinheiro foi a mulher que está parada à sua frente. Isso é mentira, guinchou a Vanessa, a apontar para mim com um dedo acusador por entre as grades. Ela é a dona da padaria. Ela é que tem o dinheiro. Dr. Vasconcelos, não acredite nela. Ela só está zangada comigo por causa de uma discussão estúpida que tivemos ontem numa loja de vestidos. Mãe, pelo amor de Deus, vai buscar o livro de cheques. Estás a deixar-me sozinha. Os olhos de Vasconcelos iam de mim para ela, até que finalmente se cravaram no noivo. Vanessa, murmurou o Diogo com a voz embargada, cheia de uma incredulidade dolorosa. O que é que isto significa? Tu juraste-me ontem à noite que o orçamento estava coberto. Disseste-me que a tua mãe tinha aprovado todas as despesas extra da quinta e das flores. Garantiste-me que o dinheiro da padaria suportava todo o evento. Não podemos deixar que o Dr. Vasconcelos cancele tudo. As minhas amigas da agência já compraram os bilhetes para vir. Ontem esvaziei a minha conta poupança, o dinheiro que andávamos há 3 anos a juntar para a entrada do nosso apartamento. Esvaziei-a por completo para pagar a penalização do teu vestido naquela loja de luxo, porque me ligaste a chorar, a dizer que te iam processar. Não tenho um cêntimo, Vanessa. Estou a zeros. E agora descubro que tu mentiste sobre o apoio financeiro deste circo todo. Fingiste ser uma herdeira milionária a usar o suor da tua mãe. E quando ela te fechou a torneira, arrastaste-me a mim para a ruína. Não é minha culpa que esta padeira barata não tenha capacidade para compreender o mundo moderno, gritou ela para mim, a cuspir as palavras com todo o veneno que lhe restava na alma. Dei-te a oportunidade de fazeres parte da alta sociedade por um dia, de te dares com pessoas importantes, e preferes destruir a felicidade da tua única filha por causa dessa tua mentalidade de pobre. Foi por isso que te mandei para o canto ontem, porque não percebes de moda, não tens classe e não mereces estar ao lado de gente sofisticada. O meu movimento foi lento, deliberado. Caminhei em direção à extremidade do alpendre, detendo-me a apenas 1 par de metros do portão. Olhei para ela de cima, a sentir o peso dos meus 68 anos de trabalho árduo,
a respaldar cada uma das minhas respirações. Não levantei a voz, não era necessário. A verdade, quando é absoluta, não precisa de ser gritada. Ignorante, padeira barata, mentalidade de pobre. Repeti a saborear as palavras que ela tinha usado para tentar humilhar-me. Tens toda a razão, Vanessa. O meu dinheiro cheira a farinha torrada, a madrugada sem dormir e a gordura do forno. É um dinheiro de classe trabalhadora, um dinheiro sem sofisticação. E como tu própria deixaste muito claro naquela boutique cheia de espelhos. Eu não percebo nada de moda. Não percebo de rendas importadas nem de banquetes europeus. Por isso, fiz exatamente o que me ordenaste. Desta casa, paga com a padaria que tanto desprezas. E deste meu canto, com a minha mentalidade de pobre. Vou observar-te a pagar a tua própria sofisticação. Por quê? Se o meu dinheiro não é digno do teu evento, então terás de demonstrar ao Dr. Vasconcelos e a toda a tua alta sociedade como se financia o luxo com o teu próprio suor. As mãos dela soltaram lentamente as grades do portão, a cair caídas de lado, como chumbo, a realidade da bancarrota iminente, da humilhação social que tanto temia e que agora era inevitável. Caiu sobre os seus ombros com o peso de uma laje de cimento. O Vasconcelos quebrou o silêncio, ajustou a gravata de seda, olhou para o relógio de pulso de ouro e dirigiu-se exclusivamente ao Diogo e à Vanessa. O seu tom profissional tinha desaparecido, substituído pela frieza implacável de um negócio falhado. Tem exatamente 2 horas, ditou Vasconcelos. Se às 11h30 da manhã eu não tiver uma transferência bancária confirmada com a totalidade da dívida, vou dar ordens às minhas equipas para desmantelarem a quinta. As flores irão para o lixo. Os músicos irão assumir outros compromissos. E os vossos nomes vão entrar na lista negra de todas as agências de eventos da cidade. Além disso, avançaremos judicialmente para penhorar as vossas contas pessoais por incumprimento de contrato. Bom dia. O motor rugiu e o veículo afastou-se pela rua, a deixar um rastro de fumo e um ultimato impossível de cumprir. O Diogo ficou a olhar para o espaço vazio onde estivera a carrinha. A sua respiração era pesada. Lentamente, virou a cabeça para olhar para Vanessa. Ela tentou aproximar-se, a estender uma mão a tremer para ele. Diogo, meu amor, ouve-me. Podemos pedir um crédito em nome da tua mãe. Nós podemos. Não me podes fazer isto. Os convites já estão todos entregues, guinchou a Vanessa. O pânico total a apoderar-se do seu corpo. O Diogo não respondeu. Deu meia volta, caminhou até o seu automóvel, abriu a porta do condutor e entrou. Arrancou o motor sem olhar para trás. A Vanessa correu em direção ao carro a bater no vidro do passageiro, a suplicar, a chorar, a exigir que ele lhe abrisse a porta. O Diogo simplesmente meteu a mudança, acelerou bruscamente e afastou-se pela avenida principal, deixando-a completamente sozinha no meio da rua, rodeada pelo pó que os pneus levantaram. A Vanessa ficou de pé no asfalto, a olhar para o fim da rua. Os seus ombros sacudiam-se pelos soluços. Estava encurralada. Não havia casamento. Não havia noivo. Não havia dinheiro. E a reputação que ela tanto tinha cultivado estava prestes a ser destruída publicamente num par de horas. Lentamente, virou-se para minha casa. O seu rosto estava banhado em lágrimas negras da maquilhagem arruinada. Caminhou de volta para o meu portão de ferro forjado. Já não havia raiva nos seus olhos, nem exigências, nem superioridade. Apenas restava o terror absoluto de uma menina assustada, que finalmente tinha partido o brinquedo mais caro de todos e se apercebia de que ninguém lhe ia comprar de novo. Mãe, sussurrou ela, a agarrar as grades enferrujadas com as 2 mãos, apoiando a testa contra o metal quente. A sua voz era um fio frágil e lamentoso. Mãe, por favor, perdoa-me. Eu suplico-te. Vão me penhorar o ordenado. Vou perder o meu emprego na agência se eles souberem deste escândalo. Mãe, ajuda-me. Eu imploro-te. Mas o Antônio tinha razão no seu leito de morte. O monstro não tinha fundo, e a única forma de salvar o que restava da minha própria vida era permitir que o vazio a devorasse. Não disse uma única palavra. Olhei-a nos olhos durante um longo segundo, a deixar que o silêncio lhe confirmasse que a fonte da sua arrogância tinha secado para sempre. Dei meia volta.
Peguei na minha chávena de chá vazia da mesa de madeira e caminhei em direção à porta principal da minha casa. Entrei no corredor fresco, fechei a porta pesada de madeira nas minhas costas e rodei o botão da fechadura de segurança. O som metálico do trinco a encaixar no seu lugar ecoou com força, a selar a fronteira definitiva entre o seu desastre e a minha tranquilidade. Fiquei encostada à pesada madeira da porta principal, a ouvir o bater do meu próprio coração a ecoar nos meus ouvidos. O silêncio do corredor envolveu-me como um cobertor grosso e protetor. Não me mexi durante vários minutos, a deixar que a adrenalina do confronto se dissipasse lentamente do meu sangue. Através da parede de tijolo, consegui perceber o som distante de uns passos a arrastar-se sobre o asfalto da rua, seguidos, pouco depois, pelo motor de um táxi a afastar-se. A Vanessa tinha-se ido embora. Não houve mais gritos, nem pancadas desesperadas no portão de ferro, nem ameaças legais do Vasconcelos. A flutuar no ar do meio-dia, o furacão tinha passado ao lado, esbarrando com toda a sua força destrutiva contra o muro inquebrável da minha ausência. E agora, a minha casa estava mergulhada numa calma absoluta, quase sagrada. Soltei um suspiro longo, um ar viciado que levava contido nos pulmões há meses. Os meus ombros caíram, por fim, para sua posição natural. Descalcei os sapatos no hall, ajeitando-os perfeitamente alinhados junto ao rodapé, e caminhei descalça para a cozinha. O contacto dos mosaicos frios contra as plantas dos meus pés ancorou-me à realidade imediata. Não sentia culpa maternal. Não sentia remorsos por ter fechado o cofre. Sentia, acima de tudo, uma fome feroz. Um apetite físico e elementar que eu não experimentava desde antes de começarem os preparativos absurdos para aquele casamento. Abri a despensa de madeira e tirei um pacote de massa, uma lata pequena de polpa de tomate e um frasco de caldo. Acendi o fogão. O estalido rítmico do isqueiro elétrico foi o único som na divisão vazia. Coloquei um tacho sobre o lume brando, verti um fio de azeite e esperei pacientemente que a superfície brilhasse. Deitei a massa seca de uma só vez. O chiar agudo do azeite quente trouxe-me uma paz imensa, um lembrete das coisas simples que eu controlava. Peguei numa colher de pau, gasta pelo uso, e comecei a mexer a massa, a observar como ela mudava lentamente de uma cor pálida para um dourado tostado e uniforme. Cortei meia cebola branca sobre a tábua. Ao ouvir o golpe seco e rítmico da faca contra a madeira, adicionei a cebola picada e a polpa de tomate ao tacho. O aroma denso, caseiro e familiar do tomate frito encheu a cozinha, a apagar por completo a memória do cheiro a perfume caro e a renda importada da boutique de noivas. Verti a água, baixei o lume para o mínimo e tapei o tacho. Enquanto a sopa fervia em lume brando, lavei a chávena de chá que tinha deixado no lava-loiça. Esfreguei a porcelana com a esponja áspera, a retirar qualquer rastro de camomila, qualquer rastro da manhã tensa que acabava de terminar. Servi-me de um prato fundo até cima, a ter o cuidado de não derramar uma única gota sobre a mesa. Sentei-me na sala de jantar, sozinha, sem o telemóvel por perto, sem faturas pendentes empilhadas junto ao saleiro, sem o murmúrio constante das exigências alheias. A sopa estava quente, salgada e reconfortante. Mastiguei devagar, a saborear o alimento simples que eu mesma tinha preparado com meu próprio dinheiro e o meu próprio esforço. Quando acabei de comer, lavei o meu prato, limpei as mãos ao avental e dirigi-me ao pequeno quarto que usava como escritório em casa. Sobre a secretária de madeira havia 3 pastas grossas de cartão. Éramos dossiês do casamento. Continham recortes de revistas de moda, amostras de tecidos de cetim, catálogos de banquetes europeus e folhas de cálculo impressas com orçamentos impossíveis. Peguei nas 3 pastas debaixo do braço e saí para o quintal das traseiras. O sol da tarde aquecia a relva acabada de cortar. Caminhei até um bidão de metal enferrujado, que usava tradicionalmente para queimar as folhas secas das árvores no outono. Atirei as pastas para o fundo do bidão, a ver como as folhas brancas se espalhavam. Fui à cozinha buscar uma caixa de fósforos. Acendi um, esperei que a chama consumisse a pólvora e deixei-o cair sobre a montanha de papel. O fogo demorou uns segundos a pegar, mas quando alcançou o cartão seco das pastas, as chamas ergueram-se com força e rapidez. Fiquei de pé junto ao bidão,
com as mãos cruzadas sobre a barriga, a observar como o papel texturizado, as amostras de renda importada e os logótipos dourados das agências de luxo se transformavam em cinza negra que se desfazia com o calor. O fumo subiu numa coluna cinzenta em direção ao céu limpo, levando consigo a pressão constante no meu peito, a conta humilhante da boutique e a arrogância desmedida da minha filha. Com um cabo de vassoura velho, mexi as brasas incandescentes para garantir que não sobrava nenhum único documento legível. Quando restou apenas um monte de pó escuro e fumegante no fundo do recipiente de metal, tapei o bidão com a sua tampa de chapa, sacudi as mãos, voltei a entrar em casa e fechei a porta do quintal. A passar o trinco de segurança, a minha vida estava limpa outra vez. Os 15 dias seguintes de férias forçadas foram uma revelação física e mental que eu não sabia que precisava. Pela primeira vez em 40 anos ininterruptos de trabalho, não me levantei às 4 da madrugada. O meu corpo, habituado ao castigo das jornadas intermináveis em frente ao calor, acordava-me a essa hora por pura inércia biológica, mas eu obrigava-me a ficar na cama, a olhar para as sombras no teto escuro, a ouvir o silêncio absoluto da rua até voltar a adormecer sem culpas. Levantava-me às 8, com a luz do sol a iluminar a minha janela. Durante essas 2 semanas de isolamento voluntário, não toquei numa única grama de farinha. Podei as roseiras do jardim da frente com uma tesoura afiada. Pintei de branco a parede da sala que tinha ficado manchada de umidade durante as tempestades do inverno passado. Arranjei a dobradiça da porta da despensa, que andava a ranger há anos. A Lourdes veio visitar-me umas quantas tardes. Sentamo-nos no alpendre, a beber café de saco com canela, a ver os vizinhos a passar, falamos do tempo, das notícias do bairro, de qualquer coisa que não tivesse a ver com casamentos, vestidos ou processos judiciais. As minhas mãos, sempre marcadas por pequenas queimaduras do forno e calosidades grossas nas articulações, começaram a sarar visivelmente. A pele tornou-se um pouco mais suave ao toque. A dor surda nos meus joelhos diminuiu consideravelmente. Estava a descansar a sério. Estava a recuperar a propriedade exclusiva do meu próprio corpo e do meu próprio tempo. Na manhã da reabertura da padaria, o despertador tocou às 4 em ponto. Levantei-me da cama sem peso, com uma energia renovada que me recordou os meus anos de juventude, quando Antônio e eu, mal, começávamos a erguer o negócio a partir dos alicerces. Vesti roupa de trabalho lavada, os meus sapatos de sola de borracha ortopédica, e caminhei os 6 quarteirões na escuridão fresca da madrugada, a respirar o ar frio. Ao chegar à porta, tirei as chaves do bolso. O metal frio sentiu-se correto e familiar entre os meus dedos. Tirei os pesados cadeados industriais de aço forjado. Levantei a grade com um único puxão fluido, que ecoou na rua vazia. Liguei os interruptores principais na parede. A lâmpada fluorescente do teto piscou 2 vezes antes de banhar o balcão com luz branca. Caminhei para a zona de produção, na parte de trás. Os rapazes já estavam a chegar pela porta de serviço, a esfregar os olhos, mas prontos para trabalhar. Dei-lhes os bons dias com um sorriso genuíno. Liguei a torneira do gás e arranquei o velho forno de tijolo. O som surdo e potente dos queimadores a acenderem foi música pura para os meus ouvidos. Em menos de meia hora, o aroma penetrante a fermento, manteiga derretida e açúcar tostado voltou a inundar o ar de toda a rua. A maquinaria pesada da minha vida estava em andamento outra vez. Mas o propósito fundamental tinha mudado para sempre. Às 6:30 da manhã, abri a porta de vidro para os clientes madrugadores. A dona Lourdes, a senhora da banca de fruta da esquina, foi a primeira a entrar. Comprou o seu saco habitual de carcaças quentes e deu-me um aperto firme no braço por cima do balcão, a acenar com a cabeça. Sem precisarmos de mencionar uma única palavra sobre o escândalo de há 15 dias. Depois entrou o Evaristo, a esfregar as mãos por causa do frio matinal, a pedir as meias luas do costume e a deixar o valor exato em moedas sobre o vidro. Durante toda a manhã, o tilintar agudo do sino de bronze na porta não parou de soar. A gaveta da caixa registradora abria-se e fechava-se com um golpe metálico, a encher-se de notas e moedas. Cada euro que entrava era meu e do negócio. Não havia retenções invisíveis. Não havia transferências automáticas programadas para pagar arranjos florais efêmeros.
Não havia buracos negros financeiros a drenar o esforço diário da minha equipa. Ao meio-dia, sentei-me no meu pequeno escritório para rever os números no livro de contabilidade. A conta da empresa, finalmente livre dos encargos dos cartões de crédito adicionais, mostrava um saldo saudável, sólido e em constante crescimento. O dinheiro voltava a ser uma ferramenta de segurança e tranquilidade, não uma arma de extorsão emocional. Passaram 4 meses inteiros. O outono chegou à cidade com ventos secos que varriam as folhas amarelas das árvores do passeio em frente à padaria. Era uma terça-feira à tarde, um dia de vendas normais. O estabelecimento estava tranquilo, mergulhado naquela letargia silenciosa que precede sempre a hora de ponta do lanche das 5. A Lourdes estava atrás do balcão de vidro, a arrumar pacientemente uns tabuleiros de bolas de Berlim. Enquanto eu limpava a bancada de aço com um pano úmido na zona de trabalho, a campainha da entrada soou com urgência e o Evaristo entrou. Não trazia o seu passo pausado do costume. Caminhava rápido, de olhos muito abertos, a segurar um saco de papel pardo vazio na mão direita. Aproximou-se diretamente do balcão, ignorando por completo o pão doce exposto, e apoiou-se sobre o vidro, a olhar primeiro para Lourdes e depois a fixar os olhos em mim. Dona Rosa. Boas tardes, disse o Evaristo, a baixar a voz até a converter num murmúrio confidencial, a adotar a postura típica de quem traz uma notícia que lhe queima a língua. Venho de falar longamente com a minha sobrinha Joana. A senhora sabe que ela trabalha naquela agência de publicidade chique no centro, a mesma empresa onde estava sua filha. Deixei o pano úmido sobre a mesa de aço inoxidável e aproximei-me do balcão a passo lento, a secar as mãos nas pregas do meu avental branco. Não mostrei ansiedade nem surpresa, mas fiz-lhe um leve gesto com a cabeça para que continuasse a falar. Pois acontece que as coisas ficaram muito feias, Dona Rosa, continuou o Evaristo, a tirar o boné desbotado e a passar a mão pelo cabelo ralo. Aquele senhor do fato de linho, o tal Vasconcelos, não andava com brincadeiras nem ameaças vazias. A Joana contou-me que o consórcio meteu um processo judicial por incumprimento de contrato e fraude, logo no dia seguinte. Como a menina Vanessa tinha assinado todas as promissórias e contratos em seu nome, assumindo cegamente que a senhora ia cobrir lá no final, o juiz decidiu rápido. Ordenou uma penhora direta sobre a conta ordenado dela. Estão a tirar-lhe quase metade do vencimento mensal, diretamente a partir dos recursos humanos, para pagar a dívida astronômica das flores, da música ao vivo e da penalização da quinta. Quis brincar a alta sociedade, a disparar com a carteira alheia, e a realidade apresentou-lhe a fatura completa. E prepare-se, porque isso não é tudo, acrescentou o Evaristo, a inclinar-se um pouco mais sobre o balcão de vidro para não ser ouvido a partir da rua. A Joana diz que os donos da agência ficaram furiosos quando lhes chegou a notificação do tribunal. Eles gerem relações públicas, vivem exclusivamente da imagem e dos contactos. Ter uma funcionária com processos por burla a decorrer e cobradores a ligar para a recepção do escritório todos os dias. Era inaceitável para a empresa. Não a despediram por questões legais, para evitar mais confusões, mas tiraram-na imediatamente do cargo principal. Mandaram-na para um cubículo pequeno na cave do edifício, a rever arquivos velhos e a inserir dados aborrecidos no sistema. Já não sai para almoços de negócios nem atende os clientes importantes da firma. E a tal Patrícia, a melhor amiga dela, a que ia ser a dama de honor principal, nem lhe dirige a palavra. Assim que a menina Vanessa parou de pagar as contas dos restaurantes caros, das massagens de spa e dos cafés de especialidade, a Patrícia desapareceu como por magia. Finge que não a conhece quando se cruzam por acaso nos corredores. Não a convida para as festas, riscou-a do mapa. A Vanessa tinha me mandado para o canto da boutique por não perceber de moda e por ter uma mentalidade de pobre. E agora, o mundo corporativo que ela tanto idolatrava tinha mandado para o seu próprio canto, numa cave poeirenta castigada por não ter fundos. E o que é que aconteceu ao apartamento de luxo dela? Perguntei, a manter um tom de voz completamente neutro, sem um pingo de triunfo malévolo nem de pena maternal. Perdeu-o no mês passado, Dona Rosa, respondeu Evaristo, a abanar a cabeça com peso. Com metade do ordenado penhorado pelo juiz, foi-lhe impossível continuar a pagar a renda naquela zona residencial tão cara.
Despejaram-na por falta de pagamento. A Joana disse-me que agora ela aluga um quarto pequeno com casa de banho partilhada, numa pensão lá para os lados do bairro Operário, ao pé da zona industrial. Já não tem carro. Vendeu-o ao desbarato num estande de usados para tentar acalmar os advogados do Vasconcelos com um adiantamento. Mas não lhe serviu de muito. Agora apanha o autocarro da Carreira Verde. Todos os dias, às 6 da manhã, chega à agência com os sapatos cheios de pó da rua. Já não usa roupa de marca da nova estação. Anda com os mesmos 3 pares de calças de tecido rasca, a repeti-los a semana toda. Às vezes a vida dá umas voltas muito duras. Mas no final do dia, quem planta colhe, nem mais nem menos. Agradeço-te muito a informação, Evaristo, disse com calma, a pegar nuns pegadores compridos de metal. Enchi-lhe o saco de papel pardo com 4 pastéis de nata e 2 queques acabados de fazer. Entreguei-lhes por cima do vidro. Isto hoje é por conta da casa. Que tenhas uma muito boa tarde. O Evaristo sorriu, agradecido. Pegou no seu pão. E saiu da padaria a empurrar a porta. A Lourdes ficou a olhar para mim em silêncio durante um longo minuto, à espera de ver se a notícia do sofrimento real da minha filha me amolecia o feitio. Se eu corria para o escritório para procurar o telemóvel para lhe oferecer ajuda econômica, para resgatar dos apertões nos autocarros públicos e do quarto minúsculo do bairro Operário, mas não movi um único músculo nessa direção. Peguei no meu pano úmido e voltei a limpar a bancada de corte. Se a minha mentalidade de pobre era um insulto inaceitável à sua pessoa, agora ela teria a oportunidade de ouro para aprender na pele, exatamente. O que significava viver com os recursos limitados que ela tanto desprezava? O cordão umbilical estava cortado pela raiz. E a ferida já tinha cicatrizado por completo, 2 meses depois dessa conversa reveladora com Evaristo. Há meio ano exato do dia em que saí a caminhar da boutique de noivas. Tomei uma decisão executiva sobre o dinheiro acumulado na conta da empresa no banco. O saldo era forte, produto de 6 meses de vendas ininterruptas, sem a sangria constante dos caprichos estéticos da minha filha. Era uma quantia monetária equivalente ao custo total do cancelado casamento de luxo. Sentei-me na secretária de metal cinzento do meu escritório. Tirei o telemóvel e marquei o número do Distribuidor Nacional de Equipamentos Industriais de Panificação. Quando ele atendeu, não hesitei nem um segundo a pedir orçamentos mais baixos. Pedi-lhe o forno, o Industrial de Gama Alta, o gigante rotativo de aço inoxidável com capacidade para 20 tabuleiros em simultâneo, queimadores de alta eficiência e sistema de injeção de vapor automático. O mesmo forno exato que o Antônio se recusou liminarmente a comprar há 10 anos, para financiar uma absurda viagem de finalistas à Europa. O fornecedor verificou o inventário e confirmou-me o preço final com instalação incluída. Fiz a transferência bancária nesse mesmo instante. Ateclar os números de segurança com firmeza. Não senti dor nem apreensão ao ver os fundos descerem no ecrã digital. Senti que estava a semear trigo em terra fértil, a investir na maquinaria que me daria de comer no resto dos meus dias. O caminhão de mercadorias pesadas chegou numa quinta-feira de manhã, a bloquear temporariamente o trânsito da rua. Tivemos de desmontar a moldura completa da porta das traseiras da padaria para que a enorme máquina pudesse passar. 4 homens corpulentos trabalharam durante horas com empilhadores manuais e alavancas de aço maciço, para colocar o novo forno no centro exato da zona de produção. Retiraram o velho forno de tijolo e metal gasto, a levá-lo em peças como sucata enferrujada. Quando os técnicos terminaram a instalação, ligaram a conduta principal de gás, calibraram os sensores e acenderam o painel digital. Não houve um rugido ensurdecedor, nem um calor insuportável a escapar pelas frinchas mal seladas. Houve um zumbido suave, eficiente, terrivelmente moderno. O aço inoxidável polido brilhava sob as luzes fluorescentes do teto, a refletir o rosto de espanto da Lourdes, o dos padeiros e o meu próprio. Aquele forno monumental não era um adorno inútil de renda francesa. Não era um muro de dispendiosas orquídeas brancas que murcharia e iria para o lixo em menos de 3 horas. Era uma máquina impecável de ferro e fogo, que produziria pão, geraria trabalho e garantiria o sustento seguro durante as próximas 2 décadas. Com a eficiência milimétrica do novo equipamento, a produção diária acelerou imenso.
Já não precisávamos de amassar manualmente e de cozer em fornadas pequenas e cansativas. Contratei um rapaz novo e forte do bairro, chamado Nuno, para ajudar os padeiros com os pesados sacos de 50 quilos de farinha e com um esforço físico bruto. Dei-lhe um ordenado justo, contrato de trabalho e segurança social. Com o apoio constante do Nuno e a velocidade incomparável do forno novo, as minhas responsabilidades físicas dentro do estabelecimento diminuíram drasticamente. Comecei a sair da padaria às 2 da tarde em ponto, a deixar a Lourdes como encarregada absoluta do balcão até a hora de fechar. Comprei um par de sapatos ortopédicos de pele macia, daqueles que não têm nenhuma marca famosa estampada no calcanhar, mas que seguram o arco do pé como se andássemos sobre algodão. Comecei a ir ao mercado local com calma para comprar ingredientes frescos e a cozinhar pratos que me agradavam a mim, sem pensar nas dietas da moda nem nas restrições calóricas de mais ninguém. A padaria continuava a ser a minha vida inteira, o centro do meu universo. Mas já não era minha prisão de castigo. O inverno chegou rigoroso. Uma tarde de finais de novembro, uma chuva fina e gelada começou a cair sobre as ruas do bairro. A água batia incessantemente contra o asfalto escuro e escorria a formar poças debaixo dos toldos do comércio vizinho. O interior da padaria A Espiga de Ouro, no entanto, era um refúgio inexpugnável de calor e luz amarela. O aroma denso à canela moída, chocolate quente e pão acabado de fazer formava uma barreira invisível, mas impenetrável contra o frio da rua. Eu estava sentada confortavelmente na cadeira acolchoada do meu escritório, com a porta aberta de par em par. Ao ouvir o murmúrio alegre dos clientes que entravam a refugiar-se do mau tempo, a sacudir as gotas dos chapéus de chuva e a pedir sacos cheios de pão doce para o jantar em família, a caixa registradora emitia o seu tilintar eletrônico constante, uma melodia de prosperidade garantida. Recostei-me no encosto da minha cadeira, a cruzar as mãos sobre o regaço, e virei a cabeça para o canto esquerdo do pequeno escritório. Aquele canto específico, durante longos e dolorosos anos, tinha estado ocupado por um arquivo vertical de metal amolgado, onde eu guardava metodicamente os extratos do cartão de crédito sobrelotado, os recibos dos vestidos caros, as faturas das viagens internacionais e as dívidas acumuladas pela frivolidade incessante da minha filha. Era o canto da culpa financeira. O canto escuro, onde eu escondia a prova física da minha própria fraqueza como mãe complacente. O mesmo canto, simbolicamente falando, para o qual a Vanessa me tinha ordenado ir sentar como um cão castigado, naquela manhã na boutique de espelhos biselados. Mas o arquivo enferrujado já lá não estava. Tinha-o esvaziado e vendido ao caminhão do ferro velho há meses, a receber apenas uns cêntimos pela chapa. No seu lugar exato, havia agora uma pequena mesa de madeira, solidamente envernizada. Sobre a superfície da mesa, descansava uma máquina de café expresso em aço brilhante, rodeada por uma dúzia de chávenas de cerâmica grossa e um frasco grande de vidro, cheio até cima de grãos de café torrados inteiros. Era um pequeno luxo, uma aposta no conforto que eu tinha comprado exclusivamente para que a Lourdes, o Nuno, os padeiros de turno e eu o usássemos livremente nas nossas pausas de trabalho. Levantei-me da cadeira devagar, a desfrutar intimamente da total ausência de dor nas minhas articulações e nos joelhos. Caminhei com passo firme para esse canto da divisão. Liguei a máquina num botão lateral, a ouvir o zumbido mecânico da água a ferver, a passar a alta pressão pelo filtro metálico. O cheiro intenso, terroso e estimulante do café, acabado de moer, inundou rapidamente o espaço reduzido do escritório, a misturar-se com o calor do ambiente. Peguei na chávena fumegante de cerâmica entre as minhas duas mãos, a sentir o calor a transferir-se diretamente para as minhas palmas, a aquecer-me a pele. Caminhei em direção à janela interior, que dava diretamente para a zona de produção principal. Através do vidro transparente, vi o Nuno atirar um tabuleiro imenso carregado de carcaças douradas, estaladiças e perfeitas. Do novo forno rotativo, a Lourdes ria-se à gargalhada de qualquer coisa engraçada que um cliente habitual lhe acabara de contar, no balcão principal. Dei um pequeno e cuidadoso gole no café, escuro e sem uma única gota de açúcar refinado. Estava forte, encorpado e amargo, a cortar o paladar exatamente como eu gostava.
Mantive o olhar fixo no fogo cor de laranja, contido atrás das pesadas portas de vidro do forno industrial, sabendo com absoluta certeza de que o pão continuaria a sair todos os dias, que o negócio continuaria a crescer sob o meu comando, e que eu jamais voltaria a arredar pé do lugar de poder que tinha construído pedra a pedra, com as minhas próprias mãos.